ONU pede, precisa aumentar a produção de alimentos em 20% em 10 anos. Os Estados Unidos, que é a maior potência agrícola do mundo, diz, eu não tenho condições. Aumento no máximo 8%. A China, nem isso. A Índia, muito menos. A Suíça não tem nem aonde. Tudo lá que tem já cria uma vaca, uma ovelha, um pé de couve, de beterraba, não tem mais aonde. O Brasil tem condições de aumentar 40%. Dá para aumentar a fronteira também, se fizer o manejo correto, né? Dá para intensificar o uso de tecnologia e de capital nas áreas já ocupadas. A Europa produz uma safra por ano. O Brasil pode produzir 2, 3 e há quem diga que até 4 safras. Então, o Brasil não tem limite na sua agropecuária e agroindústria. Você não tem limite na fronteira mineral da Amazônia. A Eletrobras deixou um estudo dizendo que o Brasil pode dobrar a geração de energia hidrelétrica com mais 5 ou 6 hidrelétricas na Amazônia. Tudo isso está imobilizado, parado. Por essa razão é que eu digo que o bloqueio não é econômico. O Brasil não tem bloqueio econômico nenhum. O Brasil tem bloqueio institucional. Qualquer presidente que vá aos Estados Unidos e pedir uma reunião com investidores, os maiores... Eu vi isso com a presidente Dilma, o governo já em crise. Nós fomos aos Estados Unidos, todos os grandes investidores na área de energia, de petróleo, o presidente da Google, o presidente, esse Zuckerberg, que é da Meta. Foi meu chefe. Pronto. Estavam todos lá, querendo uma chance de investir no Brasil. Agora, quando chega aqui o Ministério Público, não deixa o IBAMA, não deixa a FUNAI, não deixa o juiz de primeiro grau, não deixa o órgão ambiental, não deixa. Não, isso precisa ser removido. O Brasil precisa ter uma autoridade única para decidir sobre esses investimentos estratégicos. Não pode ter uma escala que o investidor não sabe onde chega. Quem é que vai colocar o dinheiro aqui no investimento que ele não sabe se vai acontecer, se um juiz de primeiro grau vai impedir, se o fiscal do IBAMA não vai deixar, se o Ministério Público não vai deixar. Não, isso o Brasil tem que resolver. Regras mais claras. Claras e rápidas. Licenciamento ambiental, tem que garantir para o investidor. Pode vir para aqui que vai sair no máximo em 24 meses. Se não sair em 24 meses, sai por decurso de prazo. Sabe o que é decurso de prazo? Não saiu no prazo, está automaticamente liberado. Não pode deixar na mão do IBAMA e da FUNAI, de uma autarquia controlada por ONGs, essas atribuições. Tem que ser uma atribuição do Estado. E o investidor tem que ter essa garantia, senão ele não vem. Mas essas instituições também foram desaparelhadas, também, minadas. Eles não têm velocidade também por falta de investimento, ou não? Não tem velocidade por ideologia. Por interesse. Porque a ideologia é não licenciar. Nos Estados Unidos, a ideologia é licenciar. Quando eu tentei fazer o acordo com o secretário de Ciência e Tecnologia dos Estados Unidos, que era um secretário importante, despachava na Casa Branca, reuniu 70 institutos de pesquisa, eu levei aqui o Butantan, levei o Instituto do professor Cerqueira Leite, lá, o Laboratório de Luz de Síncroto, levei todo mundo. Fizemos o acordo, ele chegou e disse, ministro, não dá para fazer o acordo porque a legislação do Brasil não permite. E me fez um comentário, tá certo, em tom de ironia. Disse, aqui nos Estados Unidos, se você chegar com uma proposta, o órgão de licenciamento diz, desse jeito não pode, mas desse outro pode. Vamos fazer? Ele diz, no Brasil, você chega lá e diz, desse jeito não pode e não tente fazer de outra forma. Tá certo, porque lá a norma é feita para permitir. Aqui a norma e o órgão são construídos para não permitir, para vetar. Exato. Mas aí a gente também não corre um risco, isso é interessante porque a gente teve aí o governo Bolsonaro e teve até a famigerada reunião onde o Ricardo Salles, então ministro do Meio Ambiente, falou aquela frase, né, vamos deixar passar a boiada, que seria fechar os olhos. Em outras palavras, fechar os olhos para poder permitir coisas. Eu acho que os órgãos existem por uma razão que deveria ser cumprida, inclusive para preservar a nossa Constituição e preservar os interesses nacionais. Fechar os olhos talvez seja um extremo de não cumprimento dessas funções e permitir grilagem de terras e outras atividades ilegais. Do outro lado, também você tem um protecionismo, pelo que o senhor está comentando, por uma ideologia, de você não permitir justamente um avanço talvez potencial a um país de um interesse social e econômico que possa ser... Onde está o fiel da balança? Onde está o equilíbrio nisso? O fiel da balança está em você adotar normas compatíveis com as normas do mundo.
Você não pode ter aqui uma área na Amazônia, onde o proprietário rural só pode usar 20% para plantar soja, milho, cacau, qualquer coisa. Por quê? Porque 80% ele tem que destinar para a proteção do meio ambiente. Esse agricultor vai concorrer com um agricultor americano, alemão, chinês, francês, canadense, que vai usar 100% da propriedade. Tá certo? Ou seja, o ativo dele está 80% imobilizado. O do concorrente é 100% disponível. Você não pode ter uma norma dessa. Você tem o quê? A Noruega. A Noruega é uma potência, tem um dos maiores fundos soberanos do mundo de petróleo, e petróleo explorado no mar. A Austrália fez a sua prosperidade com base em minério e exportação de carne. Essa é a economia da Austrália, minério e exportação de carne. Comunitária, Agora, mas com populações bem menores, né? O Canadá, do mesmo jeito. Não estou falando de população, estou falando de atividade econômica. Atividade econômica, minério e produção de carne, ou seja, fazendas. No Canadá, da mesma forma, inclusive dentro de áreas indígenas. Nós estamos bloqueados, nós não podemos explorar o petróleo da margem equatorial. Nós não podemos explorar o petróleo da bacia de Pelotas. Nós não podemos explorar o petróleo da fronteira com o Peru, lá no Acre. Nós não podemos explorar a maior reserva de ouro, que é a calha do Rio Madeira. O ouro é explorado clandestinamente e vai para a Venezuela, que exporta por ano 470 toneladas de ouro, e o Brasil só exporta 70. Nós criminalizamos os nossos garimpeiros. Nos Estados Unidos, quando eles acham o garimpo ilegal, sabe o que é que eles fazem, Mário? Legalizam. Para fiscalizar, para poder o Estado controlar. Aqui nós proibimos o garimpo do trabalhador e o garimpo criminoso, que é feito de madrugada, quando o IBAMA, a FUNAI, o Ministério, a Polícia Federal não trabalham, eles extraem o ouro e levam para qualquer lugar, para o Suriname, para a Guiana, para a Venezuela. Não pode acontecer isso. Você tem que ter uma norma compatível dos Estados Unidos. Vamos ver qual é a norma do Canadá, da Austrália. Vamos adotar uma norma semelhante. Vamos fazer um acordo com as populações indígenas para compensá-las pela exploração do diamante da reserva Roosevelt, do Cinta Larga, lá em Rondônia, do ouro que tem lá em Jacareacanga com os Munduruku. Vamos fazer um acordo com os indígenas, com os Mura, que tem ali na redondeza potássio em Altazes. Agora, você não pode ter o potássio, você não pode ter o fosfato, você não pode ter o cobre, você não pode ter o ouro, você não pode ter o diamante, você não pode ter o petróleo, você não pode ter nada. O que é que resta na Amazônia? Eu vou lhe dizer o que é que resta. O crime organizado, o narcotráfico. Para onde está indo a juventude? Você vai numa cidade da fronteira do Brasil com a Colômbia, o Peru, o maior empregador não é mais a prefeitura. O maior empregador é o narcotráfico. O narcotráfico tomou conta dos rios, tomou conta da fronteira. E a atividade econômica proibida, enquanto que no Amapá, você não pode tirar o petróleo, tem 73% da população vivendo de transferência de renda de Bolsa Família. Em alguns municípios, mais de 90%, Mário. O que é que você vai dizer para um jovem? Eu fiquei lá em Macapá olhando. No meu hotel, dava para frente de uma universidade, de uma faculdade, eu ficava olhando pela janela de manhãzinha, chegando aquela garotada com os livros debaixo do braço, entrando na faculdade, para fazer o quê? O reitor me perguntou, o senhor acha que eu devo abrir um curso de engenharia de petróleo e gás aqui na Universidade Federal do Amapá? Eu disse, reitor, só se eu vou para mandar os meninos depois com o passaporte para trabalhar na Guiana, ou para trabalhar na Noruega, ou para trabalhar na Inglaterra, porque lá eles podem explorar petróleo no mar. O presidente do IBAMA, o Agostinho, foi a Londres, disse lá que o petróleo é uma tecnologia do passado. Embarcou de volta para o Brasil, o primeiro-ministro anunciou mais 100 poços de petróleo no Mar do Norte, tá certo? E o investimento da Shell em mais energia de petróleo. E nós aqui tudo bloqueado, tudo impedido. Dependendo do quê? Vai todo mundo viver de Bolsa Família? Porque se o menino se forma numa faculdade ou numa escola técnica, para viver do quê, se não tem atividade econômica? Como é que você vai empregar um menino na engenharia da Federal do Acre, do Amazonas, se você não pode fazer uma estrada, uma rodovia, uma ferrovia? Você não pode fazer nada. Vai formar um menino na Universidade Federal do Pará em agronomia, em veterinária, em zootecnia. Você não pode criar uma vaca? Você não pode criar uma ovelha? Vai formar em agronomia, você não pode plantar uma roça? Não, pessoal, isso não, por favor. Mas será que também não é um destino um pouco triste a gente se apoiar muito a nossa economia
nessa parte mais comoditária? Está apoiado só na agroindústria? Está apoiado na exploração de petróleo e minério? A gente viu agora esse acordo do Brasil com a União Europeia. No fundo, parece um novo pacto colonial, que o pessoal chamou. Eu vi muita crítica a isso, né? A gente manda, né, minério, tudo, e recebe máquina, indústria. A gente não verticaliza nada da nossa produção. Esse engenheiro que talvez pudesse trabalhar assim na indústria de petróleo, ele poderia estar na indústria de transformação de soja. Ou ele podia estar, né, porque pegar a soja, mandar para a China para depois voltar como um outro produto,